Oi, queridos alunos, chegamos a mais uma aula do curso de Raciocínio Lógico para o concurso do INSS. Esta é a aula número 6. Vamos começar essa aula fazendo uma revisão da tabela verdade. Na aula anterior, nós vimos a tabela verdade. Vimos a regra de cada conectivo. E você ficou de decorar isto. Você prometeu que ia decorar para esta aula. Vamos ver se você decorou? Vamos lá, vamos repassar a tabela verdade antes da próxima questão. Veja só, eu tenho uma coluna com a proposição P e outra com a proposição Q. Nesse caso, nós precisamos de 4 linhas. Existem 4 possibilidades. Primeiro, eu vou fazer a regra do não. Para isso, eu tenho uma coluna com não P. Queremos ver a regra do não. A regra do não era fácil, não é? Apenas troca o valor lógico. Então, vamos negar o P, vamos negar a primeira coluna. Vamos lá, faça comigo. Se P é verdadeira, a negação não P é falsa. Se P é verdadeira, a negação não P é falsa. Mas se P for falsa, a negação não P é verdadeira. Se P for falsa, a negação não P é verdadeira. Esta é a tabela da negação. Agora vamos ver o ou, a regra do ou. Vamos fazer P ou Q. Vamos fazer o ou entre o P e o Q. A disjunção. E como era a regra do ou? A regra do ou era tranquila, né? Quando você usa a composta com ou, ela somente vai dar falsa em um caso, se todo mundo for falso. Caso contrário, vai dar verdade. Estou te dizendo que somente falso ou falso dá falso. Nos outros casos vai dar verdade. Então, nesta coluna, só vou ter uma célula falsa. Vamos lá. P ou Q? Verdade ou verdade? Dá verdade. P ou Q? Verdade ou falso? Dá verdade. P ou Q? Falso ou verdade? Dá verdade. E P ou Q? Falso ou falso? É o único caso que vai dar falso. Somente falso ou falso dá falso. Nos outros casos dá sempre verdade. Agora chegamos à coluna de P e Q. O E, a conjunção. Como é a regra do E? Bem, a regra do E, você lembra? O E só dá verdade em um caso, se todo mundo for verdade. Somente verdade e verdade dá verdade. Nos outros casos vai dar falso. Então, nessa coluna só tem uma verdadeira, quando todo mundo for verdade. Regra do E, P e Q. Vamos lá. Verdade e verdade dá verdade. Somente verdade e verdade dá verdade. Nos outros casos vai dar falso. P e Q. Verdade e falso. Falso. P e Q. Falso e verdade. Falso. P e Q. Falso e falso. Falso. Esta é a tabela verdade do E. Somente verdade e verdade da verdade. Nos outros casos dá falso. Agora vamos ver CP então Q, a condicional, a implicação material. CP então Q. Como era a regra? Bem, quando você tem CP então Q, só haverá uma célula nessa coluna falsa. E vamos ter 3 verdadeiras. O único falso ocorre quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Quer dizer, a condicional só dá falsa se for se verdade, então falso. Somente se verdade, então falso, dá falso. Nos outros casos vai dar verdade. CP, então Q? Como fica se verdade, então verdade? Aí dá verdade. CP, então Q? Como fica se verdade, então falso? Dá falso. Somente se verdade, então falso, dá falso. Nos outros casos vai dar verdade. CP, então Q? Se falso, então verdade. Aí dá verdade. CP, então Q? Se falso, então falso. Aí vai dar verdade. Somente se verdade, então falso, dá falso. Nos outros casos dá verdade. Estão recordando, né? Tem que recordar, tem que ter isso aqui de primeira. E chegamos no P6 somente CQ. P6 somente CQ. A bicondicional. Qual é a regra da bicondicional? A bicondicional será verdadeira quando os valores lógicos forem iguais. Se os valores lógicos de P e Q forem diferentes, vai ser falsa.
Lá, P sem somente ser que. Verdade sem somente ser verdade. Aí dá verdade, pois os valores lógicos são iguais. Ah lá, verdade sem somente ser falso. Aí vai dar falso, os valores lógicos são diferentes. Falso sem somente ser verdade. Vai dar falso, pois os valores lógicos são diferentes. E falso sem somente ser falso. Aí vai dar verdade, pois os valores lógicos são iguais. E chegamos na última coluna, recordando o ou exclusivo, ou mas não ambos, a disjunção exclusiva, ou P ou que, mas não ambos. Nós falamos na aula passada que para ver a tabela do ou mas não ambos, do ou exclusivo, basta negar o sei somente ser que está na coluna anterior. Então, olha, quando o sei somente ser for verdade, o ou exclusivo vai ser falso. E quando o sei somente ser for falso, o ou exclusivo vai ser verdade. Então, esta foi a tabela verdade que nós vimos na aula anterior. Começamos recordando a tabela verdade e agora eu vou assumir que você tem isso decorado, que você tem isso de primeira para fazer as questões. Vamos lá? Aqui você tem a tabela verdade, então faça um print nisso, imprima e fique com ela do lado se você ainda não decorou. Então vamos usar essa tabela verdade no nosso raciocínio agora. Então mentalize esta tabela verdade para fazer as questões. Bem, primeira questão diz o seguinte: sejam P e Q proposições. Complete a tabela verdade abaixo. Nós temos uma tabela verdade, na primeira coluna é o P, na segunda é o Q. E eu quero completar essas células nas outras colunas. Então, primeiro eu vou fazer o não P. Vamos negar o P? Negando a primeira coluna. A negação apenas troca o valor lógico. Não P. Negue a primeira coluna. Se P é verdadeira, a negação não P é falsa. Se P é verdadeira, a negação não P é falsa. Mas se P for falsa, a negação não P é verdadeira. Se P for falsa, a negação não P é verdadeira. A negação apenas troca o valor lógico. Agora vamos fazer o não que. O não que. Vamos lá. Se que é verdadeira, a negação não que é falsa. Se que é falsa, a negação não que é verdadeira. Se que é verdadeira, a negação não que é falsa. E se que é falsa, a negação não que é verdadeira. Agora chegamos no ou. P ou que. Como é a regra do ou? Bem, a regra do ou é simples. Você lembra, né? O ou só dá falso em um caso, se todo mundo for falso. Nos outros casos vai dar verdade. P ou que? Então, verdade e ou verdade dá verdade. P ou que? Verdade e ou falso dá verdade. P ou que? Falso ou verdade dá verdade. P ou que? E falso ou falso é o único caso que dá falso. Somente falso ou falso dá falso. Nos outros casos dá verdade. E agora vamos fazer a coluna da conjunção do e, p e que, p e que. Como é a regra do e? Bem, o e só dá verdade em um caso, se todo mundo for verdade. Caso contrário, vai dar falso. Estou te dizendo que somente verdade e verdade dá verdade. Nos outros casos, dá falso. P e que? Vamos lá. Verdade e verdade dá verdade. E só tem esse caso. P e que? Verdade e falso dá falso. P e que? Falso e verdade dá falso. P e que? Falso e falso dá falso. Esta é a tabela verdade da conjunção e. E agora vamos a não P e não que. Não P e não que. Bem, para não P e não que, veja o seguinte. Eu quero aplicar a regra do E. A regra do E. Você sabe que o E só dá verdade se todo mundo for verdade. Caso contrário, vai dar falso. Mas essa regra do E, entre o não P, que está nesta coluna, e o não que está nesta coluna. Queremos aplicar o E para essas duas colunas. Então, eu vou olhar para a coluna do não P, para esta coluna do não P, e para a coluna do não que. E vou aplicar a regra que eu decorei. Quero fazer não P e não que.
Lembre-se, o E só dá verdade se todo mundo for verdade. Caso contrário, vai dar falso. Então, como fica não P e não Q? Olhe para a coluna do não P e não Q. Vamos aplicar o E. Ó, falso e falso. Falso e falso dá falso. Não P e não Q. Falso e verdade. Falso e verdade dá falso. Não P e não Q. Verdade e falso. Verdade e falso dá falso. Não P e não Q. Verdade e verdade. Verdade e verdade dá verdade. Esta é a tabela verdade do E. Não P e não Q. Agora chegamos na última coluna, que é não P ou não Q. Olha aqui, ó, é ou. Quero aplicar a regra do ou. Mas a regra do ou é entre o não P e o não Q. Então, vamos na coluna do não P, vamos na coluna do não Q e vamos aplicar a regra do ou. O ou nas duas colunas. Você sabe que o ou só dá falso em um caso, se todo mundo for falso. Caso contrário, dá verdade. Então, vamos lá. Ou, não P ou não Q. Falso ou falso? Aí dá falso. Falso ou verdade? Aí dá verdade. Não P ou não Q. Verdade ou falso? Dá verdade. E verdade ou verdade? Dá verdade. E assim respondemos toda a tabela verdade que temos aqui. Então, essa questão te ajuda a decorar a tabela verdade. Observe que nós fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós preenchemos 6 colunas e 4 linhas. Preenchemos 24 células. Cada célula deve demorar 1 segundo. Essa questão é para se responder em 24 segundos. Espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Eu desejo a todos uma boa sorte e bons estudos e até a próxima aula. Obrigado e até lá.